são esses comportamentos de negociação nesse início que você acha que deveriam ser os pilares ou sempre os olhares desses empreendedores? Olha, quando você fala em negociação, são duas. Negociação é um acordo, né? Então, qual que é a palavra-chave da negociação? É acordo. É a capacidade que você tem de chegar em um acordo. Para você chegar num acordo, o acordo é feito de quê? De interesse. Então, onde que está a alma do acordo? A alma do acordo está exatamente na capacidade que você tem de perceber claramente quais são os seus interesses, quais são os interesses dos outros. Então, a conciliar interesses é a arte de negociar, que é a arte de obter um acordo. Quando você tem os interesses mapeados, aí você vê duas coisas que são muito poderosas. Quando você vê o modelo mental das pessoas que estão negociando. Tem dois tipos de modelo mental muito clássicos, que tem vários nomes. Eu gosto de raciocinar usando uma terminologia própria minha, que é o raciocínio integrativo e o raciocínio divisionista. O raciocínio integrativo é quando você considera os seus interesses e procura considerar também os interesses da outra parte para você ver onde que isso se encaixa. Então isso é um pensamento integrativo. Então você parte de um pressuposto que você vai no mundo do outro, procura interessar-se, procura descobrir e ali você vê como compor essas coisas. Esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que fica mais fácil conversar. São negociações que você não tem um puxando para um lado, puxando para o outro, você tem uma integração mais poderosa. Quando você tem duas pessoas com mentalidade integrativa, mais fácil fica você fazer estes acordos, vamos dizer assim, eles fluem de uma maneira mais natural. Quando, porventura, você tem uma pessoa que não tem um pensamento integrativo, é um pensamento que eu chamo de divisionista. O pensamento divisionista é o seguinte, o que é do meu interesse, e o que nós vamos fazer é o seguinte, entender que este bolo ele vai ser dividido e eu quero a melhor parte para mim. Pensamento divisionista. Então, eu não considero necessariamente a outra parte. Eu não jogo no espírito de ganha-ganha, é no ganha-perde. O raciocínio dessas pessoas e muita gente pensa assim, não de forma consciente, mas de forma inconsciente, que para um ganhar, o outro tem que perder. Então, eu entro nessa negociação já com um objetivo muito bem estabelecido dos meus interesses, pouco importa sendo os interesses do outro, e com isso eu entendo a negociação como uma briga. Eu entendo a negociação como um conflito e como uma colisão, onde vai vencer o mais forte, quem der o tapa mais forte na mesa, quem conseguir informações, quem conseguir pressionar mais fortemente o outro. Quando você encontra esse tipo de mentalidade, e por outro lado encontra um outro também com uma mentalidade divisionista, aí você tem uma relação, vamos dizer, de negociação extremamente conflituosa. E este conflito, obviamente, é um cabo de força para ver quem vai puxar para um lado e para o outro. E aí, quem tem poder, quem tem mais força, ou necessariamente quem tem mais habilidade, ou pior, quem tiver mais esperteza, leva vantagem, às vezes, em alguma relação de acordos. E este acordo, por melhor que esteja escrito num contrato, quando você tem este tipo de mentalidade e ele não é, vamos dizer, considerado uma mentalidade totalmente probatória do ponto de vista do que foi combinado vai ser feito, o contrato pouco vale. Uhum. Entendeu? Você fala, mas isso está escrito no contrato, mas se você pega uma pessoa com mentalidade visionista, com interesses próprios e com, às vezes, interesses ocultos ou até atitudes ocultas por trás dos acordos escritos ou falados, vai ter problema. Ou então a interpretação vai ser sempre a favor de quem está lendo, né? Também. E aí o que ocorre? E aí nós temos um problema nessa situação, é que você acaba tendo um imbróglio jurídico mais cedo ou mais tarde, né? Com estas pessoas, e aí isso acaba muitas vezes na justiça. E você sabe que se acabar na justiça, a gente não sabe quando acaba. Quando a gente fez o curso juntos, eu lembro que a gente tinha assim, obviamente não é uma técnica, obviamente você tem que absorver isso para que isso se torne natural de você e faça parte do seu jeito de ser, né? Mas assim, basicamente o início é você criar vínculos com a pessoa, né? Você criar um rapport com a pessoa. E obviamente isso pode ser feito de uma forma, digamos, natural, você criar vínculos com essa pessoa, criar interesses comuns para que a negociação ela transcorra de uma forma mais
leve. E talvez isso não seja tão natural. Assim, na sua visão, tem que ter esse match, assim, para que a coisa seja perene, como a Raquel está colocando? Tem que ser. Depende. Se aquilo depende da sua vida e aquilo é tudo que você tem, você vai ter que se submeter a algumas coisas e conviver com aquilo. Então, muitas vezes, o estado ideal, ele não é, você não vai atingi-lo. E aí eu digo que em muitas situações o bom é inimigo do ótimo. Quando a gente fica buscando toda uma situação ótima, às vezes a gente não encontra ela. E o bom, muitas vezes, leva a pessoa a ter que conviver com situações que ela vai ter que manejar com um pouco mais de cuidado. E aí entra um ponto importante, quando a gente fala disso, do pensamento a curto prazo, pensamento a longo prazo. O que acontece no Brasil? O Brasil é um país muito infantilizado. O brasileiro, de uma maneira geral, é infantilizado e vivemos ainda numa decadência cognitiva absurda. As pessoas emburrecendo completamente. E aí o que acontece quando você tem uma sociedade assim? As pessoas com comportamentos de criança, elas com pensamento de curto prazo, elas não sabem esperar. Então vão tomando decisões muitas vezes emocionais. E essas decisões emocionais, elas causam problemas muito maiores depois, porque não leu direito, não conversou direito, não entendeu direito, não acertou as coisas direito, não teve a calma, prudência, paciência para entrar em maiores detalhes, e aí você vê o quê? Problemas futuros que podem ocorrer. E isso acontece em tudo, não só num negócio de loteamento, como num empreendimento, quanto nas relações pessoais, quanto num casal, quanto uma pessoa solteira. Que as pessoas falam, não, eu quero casar. Aí eu falo, calma, mas você vai achar, vai querer encontrar a pessoa nessa noite, porque tem muito homem aqui. Pois não vai ser assim. É aquele pensamento imediatista de que eu tenho que resolver tudo agora. Quando a gente cai nesse tipo de pensamento, que é muito comum no Brasil, por conta da infantilização, nós cometemos muitos erros. E aí vem a vida batendo nas pessoas por conta de não pensar, não analisar e não saber esperar. Tem um quê de ansiedade nisso, Luiz? Sem dúvida. Por que a ansiedade? É você colocar um futuro dentro do presente numa quantidade muito maior do que cabe. Porque a vida é passado, presente e futuro. Só que qual a quantidade passada no seu presente, qual que é a quantidade de futuro no seu presente. Quanto mais a gente quer antecipar o futuro, mais a ansiedade vem. E a ansiedade é energia. Você fala, eu quero acabar com a ansiedade. Então se mata. Porque a ansiedade é energia. Então o que você vai fazer? Como é que você usa essa energia no presente? Então se você tem muitos pensamentos futuros, tem muitas ideias futuras, é bom, mas qual que é a quantidade disso? Tem gente que é muito engraçada, por exemplo, ela já tem um sonho futuro. Ao invés dela planejar e começar a trabalhar hoje nesse sonho futuro, não. Ela fica contando esse sonho para todo mundo. Primeiro que a energia vai toda embora do sonho. A chance disso acontecer já é mínima. Eu sempre falo, se você tem alguma coisa no futuro, não conte para ninguém. Ok? Faça acontecer. Conte quando isso estiver realizado. Isto é um exercício de saber esperar. Isso é um exercício de saber canalizar uma energia. E este é um exercício que faz você ter um domínio pessoal a partir das suas vontades e ter a disciplina de esperar o tempo certo para cada coisa. Então, este tipo de raciocínio ele influencia muito quando nós estamos falando de relação de comercial ou até relação de duas pessoas ou mais. Legal. Legal. Eu tenho percebido, assim, não sei, você lida com... A gente acabou nem fazendo uma apresentação completa, pessoal, mas o Luiz tem... eu acho super bonito o nome da sua emprisa. Jazer, que é uma das Jazer. Jazer vem do jazz. Jazz, né? Jazz é do jazz, é. Oh, por quê? Fala Jazer, né? Primeiro eu gosto muito de música. Então eu sou músico, né? Eu não sou músico profissional, eu sou baterista e tal. Mas eu sempre me lidei muito com gestão, com administração de empresas. E para mim, uma das pessoas que mais influenciou meu pensamento é o Peter Drucker. E Peter Drucker dizia que as empresas do futuro serão como bandas de jazz. Que tem hora que vão tocar em cima da partitura e tem hora que vai ter que ter um improviso. Então você ter a partitura, ter um improviso é uma boa forma e fluida de você lidar com a vida. Então a partir dali eu me inspirei muito no jazz, gosto também do rock, gosto muito do jazz, e aí a gente encontrou
o jazzer, né? Exatamente aquelas pessoas que fazem o jazz acontecer. Então, aí a gente abrasileirou para falar jazzer, para ficar mais fácil, que é a nossa empresa de consultoria em planejamento estratégico, gestão, e também a Jazzer Academy, onde a gente tem, para dentro de organizações, um mundo de treinamentos customizados corporativos para fortalecer lideranças e culturas. Você lida com muita gente. E eu tenho uma percepção, essa é a minha pergunta, de que esse nível de ansiedade está passando do limite. E eu tenho relatos de empreendedores no mercado imobiliário, profissionais, etc., que estão tendo, enfim, burnout, crises de ansiedade absurdas. Isso também tem sido comum no meio que você lida? Eu vejo isso tudo de uma maneira muito natural. As pessoas ficam assombrando a população por conta disso. Isso é natural por quê? Porque a convergência digital, quando nós tivemos por volta de 2008, onde você passa a ter no smartphone um monte de funcionalidades, você passa a criar um ambiente hiperconectivo entre pessoas. O que é essa hiperconexão? Ela te traz condição de ter multipresenças de tudo que está acontecendo no mundo. Então você imagina, muito rápido também. Instantâneo. Então isto é um movimento novo no mundo.